Pessoal, então eu vou passar aqui uma revisão geral do que eu tinha visto com vocês. Capa contra capa, né? Foi o que a gente tinha trabalhado. Vou diminuir o zoom. Herbert, como é que eu diminuo o zoom? Nessa barra aqui embaixo, eu consigo aumentar ou consigo diminuir o zoom, ou então apertando o Ctrl e o scroll do mouse, que é essa bolinha do mouse aí, tanto para cima quanto para baixo. No caso aqui eu estou apertando Ctrl, ó, eu estou diminuindo o zoom. Ficou em várias páginas. Ah, Herbert, o meu não fica em várias páginas. Como é que eu faço? Na guia exibir ou exibição, conforme for a sua versão, exibir ou exibição, várias páginas. Quando você clica aqui em várias páginas, ou duas páginas, conforme for a versão, ele fica com o zoom habilitado para você fazer isso, ó. Então, eu estou diminuindo o zoom para mostrar como é que está ficando o nosso trabalho, tá? Então, a primeira informação que eu dou para vocês. Segunda informação que eu dou para vocês é o seguinte, que as margens superiores e inferiores da esquerda e da direita, elas devem ser padronizadas. Não sei se vocês lembram que existe vários caminhos da gente estar arrumando essas margens. Quais são esses caminhos? Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui, ficar em duas páginas. Onde que eu arrumo essas margens? Superior, inferior, direito e esquerdo. Na guia Layout, em margens personalizadas. Vai abrir esta janelinha aqui. Ou então, que é mais rápido, dá um duplo clique nessa régua aqui, ó. Ah, Herbert, o meu não aparece a régua. Como é que eu faço? Na guia exibir ou exibição, o item régua. Quando você clica aqui, ele aparece a régua, tá? Então, você dá um duplo clique aqui, ele vai abrir aquela janelinha de configurar página. Superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2 centímetros. É bom verificar se ele está no formato de retrato e aplicar isso no documento inteiro, porque daqui a pouco nós vamos ver que tem como a gente dividir o documento em seções, tá? No documento inteiro. Verificar também aqui nessa sub-aba aqui, ó, no item papel, verificar se está tamanho A4, tá? Largura 21 por 29,7 centímetros, tá? O padrão que a gente tem. Ok. E vou dar um ok aqui. Então, nós vimos isso. O que mais que nós vimos? Que a capa, ela tem uma conformação, a contracapa também tem uma conformação. Na capa aqui, nós precisamos colocar o título da faculdade, tamanho 12, tá, gente? Tamanho 12 para todo o seu trabalho, com exceção de citações diretas longas, que é tamanho 11, títulos e fontes de imagens e nota de rodapé, que é tamanho 10 ou 11, conforme for o tipo do item que você vai colocar. Mas não existe tamanho 14, não existe tamanho 16, nem para título, nem para subtítulo, tá? Tamanho 12 em todo o trabalho. Notem aqui que eu estou usando Times, eu posso usar Times, ou posso usar Arial, tá? Cadê o Arial? Tá aqui, ó. Times e Arial. Eu, particularmente, mas é um gosto meu, eu prefiro Times, uma letra mais redondinha, um espaçamento um pouco menor do que Arial, ela é menos, ela é menos chamativa do que Arial, tá? Então, eu prefiro usar o Arial, o Times, tamanho 12. E o nome da faculdade, você vai dar um Enter, no segundo Enter, você já vai começar a digitar o nome do aluno, você pode ter quantos alunos você quiser aqui, ok? Vou diminuir um pouco o zoom. E aqui no meio da página, com 12 centímetros, você vai colocar o título do seu trabalho. Herbert, por que é 12 centímetros? Olha só, é 29 centímetros o tamanho da página, você tira 3 centímetros da parte superior, 2 centímetros da parte inferior, sobra, portanto, 24 centímetros. 24 centímetros dividido por 2 é metade, 12 centímetros. Então, por isso que é 12 centímetros. Aqui, ó, em 12 centímetros, vai colocar centralizado no meio da sua página, o título do seu trabalho, tamanho 12. E no final da página,
o nome da cidade, não precisa colocar a unidade federativa, tipo tracinho GO, e o ano, somente o ano. Não precisa colocar mês, não precisa colocar dia, tá? Somente o ano. Ah, mas se for cidade homônima, com o mesmo nome, aí sim, aí eu preciso colocar a unidade federativa aqui. O que é a unidade federativa? GO, tá? Que é o estado, tudo bem? Falei também que na contracapa já começa direto com o nome dos alunos, pode colocar quantos alunos quiserem aqui, o título do trabalho e a natureza do trabalho, gente. Qual que é o trabalho, de qual disciplina que é, de qual way que é, de qual faculdade que é, para que você está fazendo esse trabalho, qual que é o objetivo que você está fazendo esse trabalho, como quesito parcial, quem que é o professor, tá? Importante colocar o nome do professor completo, gente. Nossa, quantas e quantas vezes eu pego o trabalho com o nome, só o primeiro nome assim, ó. Só o primeiro nome assim. Se você souber qual que é a titulação do professor, coloca também, tá? Isso aí ajuda bastante a você criar credibilidade na hora que você vai estar entregando o seu trabalho. Tudo isso é importante. E o que salta às vistas de um professor, salta aos olhos de um professor, é quando você faz um trabalho bem feito, esteticamente bem feito, bem apresentado, e aí o professor já começa a olhar aquele trabalho de forma diferente. Olha só. E aqui, ó, também na contracapa, na parte final, a cidade e o ano. Beleza. E aí, o que mais? Depois eu volto na questão dos estilos aqui. Ó, na parte da introdução, eu inseri um texto automático aqui. Não sei se vocês lembram como é que insere. Igual, rende. Você pode inserir quantos parágrafos com quantas linhas você quiser. Vou inserir 3 parágrafos com 4 linhas, né? E vou dar um Enter. Quando eu faço isso, o que o Word faz? Insere um texto padronizado para mim, um texto interno dele, nos ajuda a só pegar um texto padrão para a gente fazer as nossas considerações. Logicamente que aqui ele carregou tudo para baixo, então vou dar um delete aqui, lembrando que é o delete, tá, gente? Não é o backspace. Por favor, não usem o backspace para limpar uma linha, tá? Você vai usar o backspace caso você digitou errado. Olha, aqui por exemplo, digitei errado aqui, e aí eu vou usar o backspace para fazer essa limpeza, e não para limpar linhas. Eu fiz o desenvolvimento também, é o corpo do seu trabalho. Cerca de 70% do seu trabalho está na parte do desenvolvimento. E aí, na parte do desenvolvimento, ele admite textos, subitens, como está aqui, né? Inserir um subtítulo, outro subtítulo. Herbert, como é que insere mesmo? Perfeitamente, vamos lá. Aqui, ó. Uso de figuras dentro de trabalhos acadêmicos. Vou colocar um subtítulo aqui, vou dar um Enter. E se vocês lembram, nós tínhamos padronizado aqui um estilo. E o estilo seguinte, que eu pedi para vocês arrumarem, corpo de texto ABNT. Olha só, gente, quando eu copiei e colei, muita gente também tem dificuldade quando copia textos da internet e cola lá no seu trabalho. Olha só, em versões de pelo menos uns 6 anos para cá, do Word, quando você cola, gente, ele abre essa funcionalidade aqui, ó. São opções de colagem. E aí, é o seguinte, quando você cola, ele abre essa opção de colagem, e aí você tem que selecionar esse último aqui, ó. Manter somente texto. Olha lá como é que você faz, ó. Se você já tiver padronizado o seu estilo, corpo de texto, quando você faz isso, ele já coloca no padrão. Supondo que você não perceba isso aqui e já logo pega outro texto para você colar aqui. Como é que você padroniza? Seleciona e vem aqui, ó, e clica em corpo de texto ABNT, aquilo que nós tínhamos criado, aquele estilo que nós tínhamos criado previamente, corpo de texto ABNT.
o que eu quero mostrar aqui é justamente a inserção de outro subtítulo aqui e inserindo uma figura. Então, vou pegar uma figura qualquer aqui, vou pegar essa figura aqui, pronto, vou pegar ela e vou colar aqui no meu texto. Quando você cola uma figura, outra coisa também que às vezes o aluno não percebe é isso aqui, ó, abre essas opções de colagem também, tá? Essas opções de layout da figura. É muito importante, é quase que essencial você clicar nessas opções aqui e ver qual que está marcado, porque às vezes o aluno não consegue fazer o movimento adequado da figura, porque ele não fica atento a essas opções aqui de layout. O que eu sugiro para vocês? Colocar aqui, ó, essa funcionalidade aqui, ó, mover junto com o texto, tá? Porque você coloca justo aqui, ó, você consegue movimentar, ó, até para dentro do corpo do texto e ele fica de lado, tá? Ele fica permeando, ele fica todas as suas palavras do seu texto. Olha só como é que ele fica, ó. Ele fica bacana. Então, ficar atento nessas opções aqui, ó, de layout, tá? Eu sugiro fazer isso aqui. E aí dá para você aumentar, dá para você diminuir, tá? Entre outras coisas que dá para você fazer. Então, aqui, ó, é uma figura que eu inseri dentro de um subitem que é o item 2.3. Herbert, como é que você fez mesmo esse 2.3? Eu vim aqui, coloquei título 2. Título 2 é dois níveis. Um nível dentro do outro nível. E qual que é o primeiro nível? O 2, o desenvolvimento. Dentro do 2 eu tenho o 2.1, o 2.2 e agora o 2.3. Bom, já que eu inseri uma figura, eu preciso inserir o título da figura e a fonte da figura. Herbert, eu preciso colocar a fonte? Precisa colocar a fonte, tá? Em caráter obrigatório, você precisa colocar fonte, sim, tá bom? Você precisa colocar fonte e não pode deixar sem fonte. Então, mas primeiro vamos colocar um título da figura. E aí, gente, vocês, por favor, vocês não vão colocar de forma manual. Vocês não vão colocar de forma manual, e sim de forma automática. Herbert, como assim colocar de forma automática? Dentro do Word existe uma funcionalidade que é inserir de forma automática figuras ou ilustrações, como ele mesmo coloca, tá? E ele coloca números dentro dessas ilustrações de forma sequencial para ajudar a construir as listas de ilustrações. Pode ser gráfico, pode ser figuras, pode ser desenhos, pode ser quadros, pode ser tabelas, entre outras coisas. Tá bom? E como é que eu faço para inserir aqui o título da minha figura? Ah, e detalhe, título da figura é uma explicação sobre aquela figura, né? Eu coloquei essa figura aqui. Eu preciso necessariamente, em caráter obrigatório, pelas normas da BNT, colocar um título. Eu simplesmente não posso colocar a figura e deixar ela solta lá, tá? Eu preciso colocar uma figura. E preciso também fazer uma chamada, olha aqui, ó, colocar até em negrito e em vermelho para vocês. Eu preciso fazer uma chamada no texto anterior, falando para o leitor ver a figura número 1. Então, vamos inserir aqui a figura número 1. Na guia referências, inserir legenda. Vou clicar nele. E aqui, ó, olha só, ele já tem aqui alguns rótulos previamente definidos. Eu tenho equação, tenho figura, tenho tabela, tá? Então, eu vou selecionar uma legenda, um rótulo específico. Eu vou inserir figura, tá bom? Ah, Herbert, eu queria inserir quadro, que não tem aqui. Tem como eu criar aqui um rótulo quadro? Tem. Só você criar aqui, ó, novo rótulo, digitar quadro. Ok, vai aparecer aqui, ó, quadro. E organograma. Tem também, dá para você fazer tudo isso, tá? Mas no meu caso aqui, eu vou selecionar figura. Eu vou até figura, tá? E vou dar um OK. Olha lá como é que ficou. Ele ficou de cada. Daqui a pouco a gente vai formatar isso aí. Perspectiva
a nova matriz da sede empresarial 2025. Pronto. Pessoal, o que é bacana é que se eu tiver uma outra figura aqui embaixo, deixa eu pegar uma outra figura, vou vir aqui e colar. Aí, colocar aqui a opção justa, não esquecer, e diminuir o tamanho da minha figura, tá bom? Eu, particularmente, não gosto de figuras muito grandes, não. Eu acho que figuras que ficam ocupando muito a página, ela briga demais com o texto, tá? Eu, particularmente, não gosto de figuras muito grandes. Ó, vou trazer para cá, e olha aqui, ó. Se eu pedir para vir aqui, ó, inserir legenda, figura, olha aqui, pessoal, ó, ele já numera automaticamente aquela minha figura. E coloca lá, ó, figura 2, modelo de carteira de trabalho do Ministério, tá? Do Trabalho. Bom, então, ele já numera para mim, tá? O que eu preciso colocar também? Vamos colocar aqui a fonte aqui embaixo, ó, fonte. Vou colocar Google Imagens, por exemplo. Tá? Eu preciso colocar a fonte. Nessa aqui também preciso colocar a fonte. Fonte. Globo.com. Opa. Globo.com. E aí eu posso até, inclusive, sem problema nenhum, vir aqui copiar o link. Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer as citações e as referências de forma correta. Vamos lá. Posso colocar aqui, ó. Assim. Ok? Ah, Herbert, ficou a fonte grande e tal. Beleza, ficou mesmo. Daqui a pouco a gente vai arrumar isso aí. Então, quando eu insiro de forma automática aqui, inserir legenda, ele já faz a inserção da legenda para mim de forma rápida e já numera também. Olha, agora nós precisamos fazer o ajuste disso aqui, gente. Não podemos deixar assim, ó. Olha só como é que tá. Tá no Times, uma cor cinza, parece, né? Tamanho 9, tá em itálico, tá? Então, a gente precisa arrumar isso aí. Como é que eu faço? Se eu clicar aqui em qualquer parte dela, e vir aqui na guia estilos, eu já vou verificar que já tem um estilo próprio, que é o estilo legenda. Olha só, eu posso criar estilos ou posso utilizar estilos previamente formatados, previamente que consta dentro dos estilos padrões do Word. E aí, Herbert, como é que eu faço, então, para arrumar? Botão direito do mouse em cima deste estilo e clicar em modificar. Vou deixar aqui estilo legenda mesmo, tá? Parágrafo baseado no corpo de texto ABNT e o parágrafo seguinte, corpo de texto ABNT. Nós podemos colocar tamanho 10 ou tamanho 11. Vamos colocar tamanho 11. Tirar esse itálico. Colocar texto a cor preta. Colocar ele centralizado. Vim aqui na guia formatar, que eu já tinha falado para vocês. No item parágrafo. Tirar essa primeira linha. Espaçamento simples. Recuos da esquerda e da direita 00. E vou tirar aqui o espaçamento antes e o depois, gente, eu vou colocar 6 pontos. Olha aqui, ó. Aqui embaixo ele marca para mim o que eu estou fazendo, ó. O depois, ó, se eu aumentar aqui, olha o que acontece lá, ó. Ele vai aumentando e vai diminuindo. Para que a legenda não fique muito próxima à figura, não fique muito colada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, depois. 6 pontinhos, vai dar um pequeno espaço, tá bom? Clicar aqui em OK. E sempre, no caso de vocês, novos documentos baseados neste modelo. Para quê, Herbert?
para que você tenha isso padronizado no seu Word. Quando eu faço isso, olha lá o que acontece, ó. Ele já fica, ele já arruma. E se eu for na outra, já arruma também. Ah, que bacana. Olha só, então. Então, toda vez que eu arrumar um estilo, ele já arruma tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui é detalhe, eu gosto de colocar aqui negrito, tá bom? Eu gosto de colocar negrito aqui, mas não precisa. Você pode colocar o negrito sim, mas ela em si não é negrito, tá? Mas isso aqui é detalhe. Se você quiser, eu gostei sem ser negrito, posso deixar? Pode, sem problemas, tá bom? E vamos arrumar aqui também a questão da fonte. Aqui na fonte tá corpo de texto, porque é o que pegou da minha formatação usual. Ó, gente, ó, olha só. Quando eu chego aqui, a minha figura próximo, ó, já fica, já marca para mim aqui, ó, nessa linha verdinha, que já tá com aquele espaço lá. Se eu forçar a barra, aí ele passa, tá vendo? Até aqui, ó. Ops. Até aqui ele fica, ele mostra para mim aqueles 6 pontos de espaçamento. E aqui, ó, o que é bacana também, essa linha verde centralizada mostra onde que é o centro que eu devo colocar a minha figura, tá bom? Se caso a sua versão do Word não tenha isso, gente, é porque são versões mais antigas, tá? E talvez valha a pena vocês pensarem em adquirir o pacote do Office 365. Eu falei para algumas turmas, o pacote do Office 365, ele vem com Word, vem com Excel, com PowerPoint, com OneNote, com Outlook, e vem com mais algum que eu esqueci agora. Ele custa cerca de R$ 250 por ano para 6 usuários. Então, R$ 250 por ano para 6 pessoas dividirem aquela licença. Então, dá em torno de R$ 50 por ano para você usar o software original e profissional, tá? E aí não tem essa questão de ficar assim, o meu é 2016, o meu 2013, o meu 2010, não tem isso. Porque sempre vai ficar atualizando de forma automática e toda vez que tiver uma nova versão, ele já baixa para você, porque você vai estar logado. Olha aqui, ó. No meu caso, eu já estou logado na minha conta da Microsoft, porque eu compro essas 6 licenças, fico com 2 nesse notebook que eu estou aqui, e um no meu desktop, e vendo 4. Eu nem ganho dinheiro com isso, mas eu sempre tenho os parceiros que compram comigo, né? Aí eu sempre compro e mando para eles o código da licença. Então, vale a pena, então, se você estiver utilizando uma versão mais antiga do seu Word ou do Office aí, você pensar em estar comprando e dividindo entre os colegas aí, tá bom? E aqui, como é que eu faço, então? Voltando aqui, nesse caso, está corpo de texto, eu vou criar um estilo novo. Nessa guia, nessa setinha para baixo, vou clicar. Pode abrir pequenininho assim, pode abrir embaixo. Você pode simplesmente arrastar, trazer para cá, ou para cá, deixar no centro. Eu gosto de trabalhar aqui. Em algumas versões tá aqui esse A+, outras versões tá com um solzinho e 2 letras A, tá? Em alguns casos tá isso. E aí, como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui, ó, novo estilo. Fonte para ilustrações. Sempre bom a gente entender. Fonte para ilustrações ABNT. Sempre colocar o ABNT, gente, para a gente saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos criando estilos próprios, baseado no corpo de texto. Olha só, gente, ó, estilo do parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte, toda vez que eu der um Enter, eu não quero fonte para ilustrações. O que eu quero? Corpo de texto ABNT. Tá? O parágrafo seguinte aqui é corpo de texto ABNT, na hora que eu der um Enter. Vou colocar tamanho 10, não é negrito, não é itálico, não é sublinhado. Vou aqui na guia parágrafo e tirar esse espaçamento entre linhas de 1,5
e tirar esse recuo aqui da primeira linha de 1,25. Deixar dessa forma aqui. E vou colocar ele centralizado. Novos documentos baseados neste modelo, para que isso fique gravado dentro do seu Word. Toda vez que você abre um novo documento do Word, você já tenha isso previamente gravado. No meu caso, eu vou deixar assim. Dá um OK. Olha lá como é que ficou. Ó. Ficou aqui, fonte para ilustrações. Herbert, e se eu quiser colocar corpo de texto? Perfeito. Só você marcar aqui, ó. Tá vendo? E se eu quiser voltar? Marca aqui, ó. Fonte para ilustrações. Olha o tanto que é simples. Ok? E aí, na parte de baixo também, vou selecionar e fonte para ilustrações. Olha que beleza. Já fica padronizado. Se eu quiser só colocar aqui o endereço eletrônico, posso também. Posso fazer assim, ó. Posso fazer dessa forma. Ou então, o que eu posso fazer? Vou recortar isso aqui. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Globo.com. E aí, gente, eu vou ensinar uma outra funcionalidade para vocês, que é a inserção de notas de rodapé. O que é nota de rodapé? É algo que aparece aqui, ó, no rodapé, aqui embaixo, ó, entre uma página e outra. Aparece uma nota de rodapé que eu posso inserir informações complementares ao meu texto. Então, eu posso inserir uma nota de rodapé colocando o endereço completo desse globo.com. Como é que eu faço? Eu vou na guia referências, tenho a guia página inicial, inserir, design, layout, na guia referências, inserir nota de rodapé. Clico aqui, ele vai já logo inserir, e aqui, ó, como eu estava com o mouse piscando aqui, ele inseriu aqui. Eu vou voltar, vou clicar aqui em voltar. Ó, o mouse estava piscando aqui. Se o mouse estiver piscando aqui, quando eu clico aqui, inserir nota, voltando aqui um pouquinho, ó, tá aqui, ó. Ele fica com o número 1 sobrescrito. O que é sobrescrito? Numa taxa de 30% do valor original do tamanho. Se era tamanho 12, agora ele fica sobrescrito. É a mesma coisa apertar esse xizinho com esse 2 em cima, tá? Então, aqui, ó, eu posso digitar o meu texto. Mas no meu caso aqui, eu vou colocar o cursor piscando aqui, referências, inserir nota de rodapé. E aqui, fonte. Vou colocar a fonte lá que eu estou utilizando, que é essa aqui, tá? Então, nota de rodapé é inserido dessa forma. E aqui, ó, ficou com o númerozinho 1. E aqui embaixo ficou somente nessa página, a nota de rodapé. Está na página 7. Herbert, como é que você sabe que está na página 7? Aqui embaixo, gente, olha só. Aqui embaixo tem algumas informações. Se a sua versão do Word não aparece essas informações aqui, basta você clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte dessa parte cinza aqui, qualquer parte dessa parte cinza, e escolher a opção que você quer. Só você marcar ou desmarcar. Ele vai colocando lá, tá? Ó, ele vai colocando lá. Tá bom? Então, ó, número de páginas formatadas, 7. Nota de rodapé é isso. Fonte, eu já coloquei aqui um estilo próprio. Título da minha legenda, estilo próprio também. E já coloquei. Lembrando que sempre que eu for colocar uma figura, eu preciso colocar um texto antes, tá? Então, eu preciso voltar lá, pegar um texto qualquer, e colocar, tá? Eu não posso simplesmente colocar a figura solta. Voltando aqui, então eu vou colar aqui, ó. Lembra como é que eu fiz? Eu colei, ficou com a formatação de lá, ó. Formatação tipo Helvética, tamanho 12. Herbert, como é que eu faço mesmo? Aqui, ó. Toda vez que você colar, vai abrir essas opções de colagem aqui, ó. Você vai selecionar somente texto. Ou manter
ou manter a formatação original, ou mesclar com a formatação que você tem aqui, mas preferencialmente somente o texto, tá? Ele vai colar no padrão que eu quero. E aí, vamos ver, delete aqui, ó, figura, toda vez eu tenho que colocar figura 2, tá, gente? Ou figura 1, para chamar a atenção do leitor para aquela figura. Bem próximo, imediatamente próximo, tá? Não dá muitos espaços, não fala assim, igual figura 2. Aí você coloca figura 2, 4 páginas para frente. Não, tem que colocar bem próximo mesmo do que você tá mostrando de figura, tá? De texto tá mostrando de figura. Deixa eu tirar esse aqui porque não é negrito e não é vermelho, tá bom? Foi só uma ideia que eu fiz para vocês. Então, toda vez que vocês colocaram a figura, vocês têm que chamar a figura. Tem que chamar a figura, tá bom? Pode ser fora dos parênteses ou pode ser dentro de parênteses. Aqui sim. Deixa eu tirar esse aqui, figura 2. Tá? Então, dessa forma. Aí eu falei também que nós criamos aqui, ó, um estilo próprio, que é o corpo de texto da BNT, né? Eu posso criar quantos estilos eu achar pertinente e aquilo que eu considero que encaixa no meu texto. Vou diminuir um pouco o zoom para ver como é que tá ficando. Olha só, tá ficando assim. Pessoal, olha aqui, ó. A conclusão, ela ficou junto com a página 7. A conclusão ficou junto com a página 7. O que a BNT fala? Ó, todos esses títulos primários aqui, eles devem começar a página em uma página separada, tá? Todos esses estilos devem começar em uma página separada. Mas vai ficar esse espaço em branco aqui? Vai ficar o espaço em branco, tá? Todos esses títulos primários devem começar numa página separada. O número 1, número 2, 3, 4, 5 e tal. Eu vou voltar aqui para mostrar o negócio para vocês. Ó, vou até copiar isso aqui. Eu vou colar aqui para mostrar para vocês, para ficar na página seguinte. Olha só, ficou desenvolvimento junto com a página da introdução. E ficou aqui as conclusões, já ficou na outra página. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Para ficar mais ou menos do jeito que eu quero. Ó, ficou assim, ó. Olha só, pessoal. Introdução começou numa página, já o desenvolvimento não começou em uma página separada. E conclusões também não começou numa página separada. Eu vou limpar esse espaço aqui para ficar certinho. E aí, Herbert, tem como eu programar isso para toda vez ele começar numa página separada? Tem, gente. Tem. Olha só o que eu vou fazer. Prestem muita atenção. Se vocês precisarem voltar esse vídeo depois, volta para vocês verem. Depois, se não entender isso aqui, vai ficar assim, gente do céu, como é que eu tiro isso? Ou como é que eu coloco isso? Vou aumentar aqui para mostrar para vocês. Olha assim, olha aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó, quando eu clico de fora, tá corpo de texto, o estilo tá corpo de texto. Quando eu clico aqui dentro, vamos ver qual que é o estilo que tá, título 1, perfeito. Tá o título 1, como a gente já havia comentado. Quando eu clico com o botão direito do mouse e peço para modificar o título 1, vai abrir essa caixinha que a gente já está acostumado com ela. Na guia formatar, no item parágrafo, e aqui, gente, ó, nessa outra aba aqui, ó, quebra de linha de página. Gente, eu estou entrando num recurso avançado do Word que ajuda eu quebrar a página e falar que todos os níveis de tópico 1, todos os títulos primários, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, comecem necessariamente no começo de uma nova página. Como é que eu faço isso? Clicar aqui em quebra de linha de página. E aí, ó, nessas opções aqui, eu vou colocar aqui, ó, quebrar página antes. O que quer dizer isso? Se o número 2 aqui, por exemplo, está no meio da página,
Quando eu marco aqui quebrar página antes, o que acontece? Automaticamente, ele vai começar o número 2 numa página nova, seguinte, aonde que ele estava. Para que todas as vezes que eu colocar um título primário, ele comece, como a própria ABNT pede, não é o Herbert, não é a faculdade. É a ABNT que pede isso, que a gente comece esses títulos novos numa página separada. Então, assim, Herbert, eu mesmo quero colocar. Beleza, então você desmarca esse aqui. Dá um OK novamente, mas antes de vocês, novos documentos baseados neste modelo. Ok. Olha lá, já sumiu daqui. Para onde que ele foi? Para a página seguinte. Vamos ver o 3. Para onde que ele foi? Ops, esse aqui tem que ficar na página. Não pode ficar separado assim. Olha lá, para onde que foi o 3? O 4, que é referência, eu simplesmente tirei o número, ficou na página separada. Uma coisa que é importante também, em versões de, acho que 2013, 2016 para cá, acho que até 2010, acho que até 2010. O Word, ele oferecia algumas funcionalidades, oferece algumas funcionalidades de exibição da sua tela, da sua imagem. Eu gosto de trabalhar muito com o que eu vou mostrar para vocês, quando é trabalhos muito longos, muito grandes, né, de 100 páginas, de 200 páginas, dá para eu fazer isso. Olha só, na guia exibir ou exibição, conforme for a sua versão, exibir ou exibição, painel de navegação, ele abre aqui, se eu tiver formatado ele com os meus títulos, e basta eu clicar aqui, ó, que ele já vai direto aonde que eu tenho os meus títulos, tá? Olha que beleza. Então, ele faz isso para a gente. E aqui ainda, nesse painel de navegação, eu posso pesquisar por títulos, por páginas. Olha que beleza, ó. Eu consigo ter uma visão integral do meu trabalho, ou pesquisar por resultados. O que é pesquisar por resultados? Se eu digitar uma palavra aqui, o tema, olha só, ele marca para mim aonde tem os itens da palavra tema. Ah, Herbert, eu posso usar o Ctrl U, que é aqui, ó, na página inicial, localizar. Pode, mas essa função aqui é muito mais avançada do que esse localizar. Tema, e mostrou 20 resultados. E aqui, ó, se eu clicar em resultado, ele mostra, olha que beleza, e mostra onde que está aquela palavra tema. Pessoal, outra coisa também que ajuda bastante é o seguinte. Isso aqui, ó. Quando a gente formata um título primário, título 1, se eu passar o mouse nele, aparece essa setinha aqui do lado. Setinha do lado. Para que serve essa setinha? Para recolher. Olha só, ele recolhe todo o texto. Pronto. Feito isso, eu preciso agora ir para a parte final, que é colocar número de página. O que a BNT fala? Ó, você tem que ter uma capa, uma contracapa, outros elementos, e você vai começar a contar o número de páginas a partir da sua contracapa. E quando você começa a contar a partir da contracapa, você vai contar 1, 2 e vai mostrar aqui na capa, aqui na primeira página da sua introdução. Então, você conta 1, 2, 3 e aqui você vai colocar o número 3. Acontece que se eu clicar aqui, ó, e pedir para inserir número de página no início, o que ele vai contar? 4. Deixa eu aumentar para vocês, ó, 4. E, fechar aqui, colocou aqui no sumário, colocou na contracapa, colocou na capa, tá? E aí, muita gente não sabe como é que tira isso. Porque se você vier aqui no sumário e apagar, vai apagar dos outros também. Ó, apaga dos outros também. Para estar evitando isso, gente, o que a gente tem que fazer? Nós temos que utilizar um recurso importante do Word, que é a quebra de seção. Eu vou separar fisicamente esse documento em duas partes.
Uma parte eu vou colocar ela numerada e outra parte eu não vou colocar ela numerada. Eu vou numerar a partir da minha introdução. Vou numerar a partir da minha introdução com o número 3. Herbert, por que 3? Porque eu vou contar apenas a contracapa, o sumário e vou contar a introdução. E aí, como é que eu faço isso? Eminentemente, na última linha da página anterior aqui, ó, da introdução, na última linha, eu vou no item layout, quebras. O que que eu vou fazer? Eu vou justamente fazer uma quebra de seção, na próxima página. Como o próprio desenho está mostrando aqui, ó, eu vou separar fisicamente esse documento em duas partes. Uma parte anterior e uma parte posterior. Para que serve mesmo? Para eu poder ter comportamentos diferentes em duas páginas, ou em duas partes do meu texto, tá? Isso vai me ajudar a colocar números de páginas separadas dentro do meu trabalho. O que eu vejo também os alunos fazer é o seguinte, fazer um arquivo para a capa e um arquivo para o corpo do texto. Dois arquivos, na hora que vai mandar imprimir, ou na hora que vai mandar entregar, junta isso em um arquivo só. Gente, isso não existe mais. Tem essa função aqui de quebras, quebra de seção, próxima página. Eu vou clicar aqui e vocês vão ver que praticamente não vai acontecer nada. Se eu pedir aqui em página inicial mostrar tudo, que é esse símbolozinho tipo de uma partitura musical, né? Olha só, quando eu clico, mostrar tudo, ó, tá aqui, ó, quebra de seção, próxima página. O que quer dizer isso? Que a parte seguinte aqui, essa parte seguinte está numa seção chamada seção 2. E a parte anterior está numa seção chamada seção 1. Herbert, como é que você sabe que é seção 2 e que é seção 1? Porque está aqui, ó, seção 1 e aqui seção 2. Então, quando eu clico o mouse em uma parte ou outra, ele mostra aqui embaixo para mim, seção 1 ou seção 2. Gente, na seção 2, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu cabeçalho, dando um duplo clique. E aqui sim, eu vou colocar aqui, ó, o número de página. O que a BNT fala? Que tem que ser no início, no canto superior direito. Canto superior direito. Tá aqui, ó. Esse modelo aqui. Pronto, já inseriu aqui, ó, número 4. Só que tá errado, não é número 4. Só que tá errado, não é número 4. O que é? Número 3. Então, vou vir aqui em formatar número de página e colocar iniciar em 3. Pronto. Iniciar em 3. Ele já arrumou. No entanto, gente, olha aqui, ó. Mesmo que a sessão anterior, cabeçalho da sessão 2. O que é esse mesmo que a sessão anterior aqui, gente? Porque ele está vinculado com a sessão anterior. Se eu subir aqui, ó, 3, 2, 1, tá vendo? Manteve lá. O que eu faço? Eu desmarco aqui, ó, mesmo que a sessão anterior, aqui, ó. Onde que eu desmarco? Aqui, ó. Vincular ao anterior. Ele já abre essa opção para você aqui, ó. Quando eu faço isso, eu desvinculo no anterior e posso aqui apagar. Eu apaguei aqui dos anteriores e vou manter a minha página 3, começando na introdução. Esse tipo de ferramenta ajuda bastante a gente fazer essas separações físicas no meu documento, colocando números de páginas separados. Quando eu clico aqui em fechar cabeçalho, vou tirar a opção de mostrar tudo. Número 3, número 4, 5 e aí por diante. Tudo certo? Salvar aqui.
Agora sim, agora falta eu inserir o meu sumário. Como é que eu faço para inserir o sumário? No item referências, sumário. Não escolham, gente, por favor, não escolham esses sumários previamente formatados aqui. Eles são muito ruins, tá? Não escolham esses sumários previamente formatados. Então, aqui, ó, personalizar sumário. Quando você clica em personalizar sumário, ele abre as opções para você, ó. Desta forma, ou desta forma, ou desta forma, sofisticado assim. Você pode colocar até preenchimento aqui, se você quiser. Moderno, formal, simples, tá? Eu gosto do modelo porque eu gosto de vir aqui, ó, em modificar. Porque também esse aqui do modelo, ele está no padrão de calibre. Como é que você sabe que é calibre? Porque eu conheço essa letra aqui, então é um padrão de calibre. E aí, como é que eu clico aqui em modificar? Como é que eu arrumo em modificar? Aqui, ó, modificar. Quando eu clico aqui em modificar, olha só, chegar um pouquinho para cá. O título 1, ele chama de sumário 1. O título 2, ele chama de sumário 2. O título 3, ele chama de sumário 3. Se fosse 4, sumário 4 e assim por diante. No sumário 1, ele está calibre, tamanho 10. Como é que eu arrumo? Clico aqui em modificar. Tá, sumário 1. Vou colocar times. Colocar tamanho 12. Colocar um espaçamento simples. Negrito. Vou deixar em negrito. Vou vir aqui na guia formatar. Parágrafo. Recusa espaçamentos. Vou colocar aqui espaçamento 12 pontos. Vou dar um espaço entre um parágrafo, ou melhor, entre o título 1 e o título 2, e o título 1 o outro título 1, e assim por diante. Ok. O 2 também está calibre, que é o título 2. Vou vir aqui, colocar times, colocar tamanho 12. Não vou colocar negrito, mas vou colocar espaçamento simples. Formatar, parágrafo. Vou colocar antes e depois aqui 6 pontos. Esquerda aqui 0,4 centímetros, para ele dar um pequeno recuo aqui, para ficar mais bonitinho, tá? Então é aqui que você trabalha o recuo, ó. Você coloca ele mais para dentro ou mais para fora. Vou colocar 0,4. Ok. Novos documentos baseados neste modelo. E ok. Como eu tenho só dois, eu vou formatar só esses dois. Se eu tivesse mais de um aqui, eu iria formatar. Ok. Vou dar ok. Quando eu faço isso, o que que ele faz? Já insere para mim de forma automática o meu sumário. Insere de forma automática o meu sumário. O 1, o 2, o 3. Referências é o 4, mas ele não aparece número, tá? Segundo as normas. Já está em negrito. Aqui não está em negrito, então já está com os números certos. E aqui, ó, ele puxou para baixo, né? Então, deixa eu trazer aqui para cá. Vou apertar o delete para trazer para cá. Pronto, agora já estou com o meu sumário feito. E se dentro aqui da minha introdução eu tiver um subtítulo? Novo subtítulo. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer lá no sumário? Vai se você pedir para inserir, tá? Deixa eu colocar um texto aqui. Olha só, então aqui eu coloquei um novo subtítulo. O que é que eu faço? Título 2, 1.1, 1.1 e vou lá no sumário ver se ele apareceu 1.1. Ó, não apareceu 1.1. Por quê? Porque eu preciso atualizar o sumário. Toda vez que você faz alguma modificação, mais texto, você precisa atualizar o sumário, tanto em números de páginas, nos títulos que você acabou de colocar. Então, em qualquer parte do sumário, botão direito do mouse, atualizar campo. Quando você faz isso, abre essa caixinha aqui e te pergunta, ó, você quer atualizar apenas o número de páginas, que é isso aqui, ou o índice inteiro? Ele chama de índice, tá? Ou o índice inteiro. Sempre marca o índice inteiro.
Pronto, agora já pegou, ó. Novo subtítulo. Basicamente, o meu trabalho já está pronto, com figuras, com notas de rodapé, com as minhas conclusões e com as minhas referências de acordo com as normas da BNT que vocês ainda vão ver, ou vocês já viram, não sei. Salvar isso aqui, deixar pronto. Pessoal, da minha parte, basicamente isso. Certinho, gente? Então, da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Muito obrigado, tá?